A frase que incomoda e o dilema da alma: se afaste da sua parentela. Uma frase que, à primeira vista, soa chocante, talvez até cruel. Ela ecoa em nossos ouvidos como um rompimento, uma traição aos laços mais sagrados que conhecemos, a família. Em uma cultura que valoriza a união familiar acima de quase tudo, que nos ensina desde cedo a honrar pai e mãe, a cuidar dos nossos, a manter a tradição, como podemos sequer considerar uma ideia tão radical? Será que a fé nos convida a abandonar aqueles que amamos, a virar as costas para nossas raízes, para o sangue do nosso sangue? Essa é uma das passagens mais controversas e mal compreendidas das Escrituras, capaz de gerar desconforto, culpa e até mesmo revolta. Você já se sentiu dividido entre a lealdade inquestionável à sua família e um chamado mais profundo, uma convicção que parece ir contra tudo o que lhe foi ensinado, contra as expectativas que foram cuidadosamente construídas ao longo dos anos? Já se viu em situações onde os valores da sua parentela colidiam frontalmente com os princípios que você acredita serem divinos, com a sua própria consciência, com o caminho que você sente que Deus está te chamando a trilhar? E se a sua jornada espiritual, o seu crescimento pessoal ou até mesmo o seu propósito de vida exigisse um tipo de afastamento que não é físico, mas espiritual, emocional, ideológico? Seria isso egoísmo, desamor, uma fuga ou uma forma mais elevada de obediência, de amor, de fidelidade a um propósito maior que transcende os laços de sangue? E mais, se Deus é amor, se Ele é o autor da família, por que Ele faria um pedido que parece tão desumano, tão contrário à própria natureza do amor e da conexão? Será que essa frase é um convite à solidão, ao isolamento, ao rompimento de laços, ou a uma nova forma de conexão que transcende os laços de sangue, que redefine o que significa família à luz de um propósito divino? Como podemos navegar por essa tensão entre o amor familiar e o chamado divino sem nos perdermos, sem ferir aqueles que nos são caros e sem comprometer nossa própria alma e nossa fé? Como encontrar o equilíbrio entre honrar nossas raízes e florescer em nossa própria identidade e chamado? Bem-vindos a uma exploração corajosa e sem tabus sobre uma das frases mais desafiadoras das Escrituras. Não vamos propor o abandono literal da sua família, mas sim desvendar um significado mais profundo, um convite a uma redefinição de prioridades que pode revolucionar sua vida e seus relacionamentos. Prepare-se para questionar suas próprias definições de lealdade, para desenterrar verdades esquecidas sobre o que realmente significa ser livre em Cristo e para talvez encontrar uma liberdade e um propósito que você nem sabia que existiam. Fique conosco até o final, porque a sua jornada de transformação e a redescoberta do verdadeiro significado de família, à luz do divino, pode começar agora. O chamado de Abraão, um paradigma de desapego espiritual. Para entender a profundidade da frase, se afaste da sua parentela, precisamos voltar a uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, o chamado de Abraão. Em Gênesis 12:1, Deus diz a Abrão, ainda não Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Este não foi um pedido de divórcio familiar, mas um chamado radical para uma nova identidade, um novo propósito, uma nova lealdade. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, mas idólatra. Sua parentela representava não apenas laços de sangue, mas um sistema de crenças, valores e seguranças que eram contrários ao chamado de Deus. O afastamento que Deus pedia a Abraão era, antes de tudo, um desapego espiritual e ideológico. Era um convite a deixar para trás o familiar, o confortável, o que o definia até então, para abraçar o desconhecido, o que Deus tinha para ele.
Era uma quebra com o status quo que o impedia de avançar no propósito divino. A parentela como âncora ou vento em suas velas. Pense na sua parentela não apenas como sua família de sangue, mas como tudo aquilo que te define, te segura ou te puxa para trás. Pode ser a cultura em que você cresceu, as expectativas que foram impostas a você, os medos que foram herdados, as tradições que, embora bem intencionadas, podem estar limitando seu crescimento. A pergunta crucial é: sua parentela está sendo uma âncora que te impede de navegar em direção ao seu propósito ou um vento que impulsiona suas velas? O chamado para se afastar não é um convite ao isolamento, mas à redefinição de prioridades. É reconhecer que, em certos momentos da vida, para abraçar o novo de Deus, precisamos soltar o velho. Isso pode significar desapego de expectativas, libertar-se das expectativas que sua família, amigos ou sociedade impuseram a você e que não se alinham com o seu verdadeiro chamado. Quebra de padrões, romper com ciclos viciosos, crenças limitantes ou comportamentos disfuncionais que foram passados de geração em geração. Redefinição de lealdades. Entender que a sua lealdade primária é a Deus e ao seu propósito para a sua vida e que todas as outras lealdades devem se alinhar a essa. Coragem para ser diferente. Aceitar que sua jornada pode não ser compreendida por todos e que ser fiel ao seu chamado pode significar nadar contra a corrente, mesmo dentro do seu próprio círculo. Este afastamento é um ato de fé e coragem. É confiar que Deus tem algo maior, mesmo que isso signifique deixar para trás o que é familiar e seguro. É um convite a uma jornada de autodescoberta e de alinhamento com o propósito divino, onde a sua identidade não é definida pelo seu passado ou pela sua parentela, mas pelo seu Criador e pelo seu chamado para a sua vida. O desapego espiritual. Construindo pontes, não muros. É crucial reiterar que o chamado para se afastar da sua parentela não é um convite ao abandono, à indiferença ou à construção de muros entre você e sua família. Pelo contrário, é um convite a um desapego espiritual que, paradoxalmente, pode fortalecer seus relacionamentos de uma forma mais saudável e autêntica. Quando você se liberta das amarras de expectativas não saudáveis, de padrões disfuncionais ou de lealdades cegas, você se torna mais livre para amar de verdade, para servir com integridade e para ser uma influência positiva, mesmo que isso signifique ser diferente. Pense em um alpinista. Para escalar uma montanha, ele precisa se desapegar do peso extra, das bagagens desnecessárias que o impediriam de alcançar o cume. Esse desapego não significa que ele não valoriza seus pertences, mas que naquele momento a prioridade é a ascensão. Da mesma forma, o desapego espiritual nos permite subir a montanha do nosso propósito, deixando para trás o que nos impede de alcançar novas alturas com Deus. Isso pode envolver estabelecer limites saudáveis. Às vezes, amar significa dizer não. Significa proteger seu espaço emocional, mental e espiritual de influências que te puxam para baixo ou te desviam do seu caminho. Isso não é egoísmo, é autocuidado e sabedoria. É como construir pontes para a comunicação, mas com limites claros para proteger a sua integridade. Desconstruir crenças limitantes. Muitas das nossas crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre Deus são formadas na infância, dentro do nosso círculo familiar. Algumas são saudáveis e nos impulsionam, outras podem ser limitantes e nos aprisionam. O afastamento aqui é um processo de autoanálise e desconstrução, onde você questiona o que acredita, retém o que é bom e libera o que não te serve mais, à luz da verdade divina. Perdoar e libertar. O passado muitas vezes nos prende através de mágoas, ressentimentos e expectativas não atendidas em relação à nossa família. O desapego espiritual inclui o perdão.
não como um ato de esquecimento, mas de libertação. Perdoar não é justificar o erro do outro, mas libertar-se do peso que ele causa em sua alma. É um ato de amor próprio que te permite seguir em frente sem o fardo do passado. Reconhecer a sua identidade em Cristo. Acima de tudo, o afastamento da parentela é um convite a ancorar sua identidade em Cristo e não em seus laços de sangue ou em sua história familiar. Quando você entende quem você é em Deus, amado, escolhido, com um propósito divino, as opiniões e expectativas dos outros perdem seu poder de definir você. Sua identidade não é mais negociável e sua lealdade primária é ao seu Criador. É essa identidade que te dá a força para ser diferente, para nadar contra a corrente e para amar de uma forma que transcende as limitações humanas. Este processo de desapego espiritual não é fácil. Ele exige coragem, discernimento e uma profunda dependência de Deus. Mas é um caminho para a liberdade, para a autenticidade e para um relacionamento mais profundo com o divino que, por sua vez, pode transformar a maneira como você se relaciona com sua própria família, tornando-o um agente de cura e transformação, e não apenas um refém do passado. A nova parentela, construindo laços de propósito e fé. Quando Deus chamou Abraão para sair de sua parentela, ele não o deixou sozinho. Pelo contrário, ele prometeu fazer dele uma grande nação, uma nova família. O afastamento da parentela de sangue muitas vezes abre espaço para a formação de uma nova parentela, uma família espiritual, construída sobre laços de fé, propósito e amor divino. Essa é a comunidade de crentes, a igreja, onde encontramos apoio, encorajamento e um senso de pertencimento que transcende os laços biológicos. Jesus, em diversas ocasiões, falou sobre essa nova família. Em Marcos 3, 31, 35, quando sua mãe e irmãos o procuraram, ele disse: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E, olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Essa declaração radical não desvaloriza a família de sangue, mas eleva a família espiritual a um novo patamar de importância. Ela nos lembra que os laços mais fortes são aqueles forjados na obediência a Deus e no compartilhamento de um propósito comum. Os benefícios da nova parentela. Apoio incondicional. Em uma família espiritual, você encontra pessoas que compreendem sua jornada de fé, que te apoiam em suas decisões, mesmo que elas não sejam compreendidas por sua família de sangue. São aqueles que oram com você, choram com você e celebram suas vitórias. Crescimento e desafio. Essa nova parentela te desafia a crescer, a sair da sua zona de conforto, a ser a melhor versão de si mesmo. Eles te amam o suficiente para te dizer a verdade, mesmo que ela seja difícil de ouvir, e te impulsionam a buscar mais de Deus. Propósito. Compartilhado. A família espiritual compartilha um propósito maior: glorificar a Deus e avançar o seu reino. Isso cria um senso de unidade e significado que transcende as diferenças individuais e os desafios da vida. Cura e restauração. Para muitos, a família de sangue pode ter sido fonte de dor e trauma. A família espiritual oferece um ambiente de cura, onde as feridas podem ser tratadas e onde você pode experimentar o amor e a aceitação que talvez nunca tenha recebido. É um lugar de restauração, onde você pode reconstruir sua identidade e seu senso de pertencimento. O chamado para se afastar da sua parentela é, portanto, um convite a uma expansão, não a uma diminuição. É um convite a abraçar uma família maior, uma comunidade de propósito, onde você pode florescer e ser plenamente quem Deus o chamou para ser. Não se trata de abandonar quem você é, mas de se tornar mais plenamente quem você é em Cristo, cercado por aqueles que compartilham da mesma visão e do mesmo amor por Deus. A prática do desapego espiritual no cotidiano.
Viver o chamado radical, entender o conceito de se afastar da sua parentela é um passo crucial, mas como isso se traduz na prática do dia a dia? Como vivemos esse chamado radical sem nos tornarmos insensíveis, arrogantes ou isolados? A chave está em aplicar os princípios do desapego espiritual com sabedoria, amor e discernimento, lembrando que o objetivo é a sua transformação e o cumprimento do propósito divino em sua vida, e não a destruição de relacionamentos. Estratégias para viver o desapego espiritual. Priorize a voz de Deus. Em um mundo cheio de vozes, da família, dos amigos, da mídia, da cultura, a voz de Deus deve ser a sua bússola principal. Isso significa dedicar tempo à oração, à leitura da palavra e à meditação. Quando a voz de Deus é clara em seu coração, as outras vozes perdem seu poder de desviar você. É como um navegador que, em meio a uma tempestade de informações, mantém o foco no seu GPS principal. Defina seus valores e princípios. O afastamento começa internamente. Quais são os valores e princípios inegociáveis que Deus estabeleceu em sua vida? Quando você tem clareza sobre eles, fica mais fácil identificar quando uma influência externa, mesmo que da sua parentela, está tentando te puxar para longe do seu centro. Isso não significa julgar os outros, mas proteger a sua própria integridade e o seu caminho. Comunique com amor e clareza. Seus novos valores e prioridades podem gerar atrito. É fundamental comunicar suas decisões com amor, respeito e clareza, sem agressividade ou superioridade. Explique suas motivações, mas não se sinta na obrigação de justificar cada passo. Lembre-se que o amor verdadeiro nem sempre é compreendido de imediato, mas a consistência e a integridade falam mais alto que as palavras. Às vezes, o afastamento é necessário para que o amor possa florescer de uma forma mais autêntica, sem as amarras da manipulação ou da culpa. Esteja preparado para a reação. Nem todos entenderão ou aceitarão sua jornada. Pode haver resistência, críticas e até mesmo tentativas de sabotagem, inconscientes ou não. Esteja preparado para isso. A aprovação humana é volátil, a aprovação divina é constante. Sua paz não pode depender da aceitação dos outros, mas da sua fidelidade ao chamado de Deus. É como um atleta que sabe que, para alcançar o pódio, terá que enfrentar a concorrência e, às vezes, a incompreensão dos que estão na plateia. Busque sua nova parentela. Como vimos, o chamado para sair é também um chamado para entrar. Busque ativamente uma comunidade de fé que te apoie, te encoraje e te desafie em sua jornada. Pessoas que compartilham dos mesmos valores e que podem ser sua família espiritual, quando os laços de sangue se tornam um fardo. Essa nova parentela será seu porto seguro, seu lugar de pertencimento e crescimento. Perdoe e libere. O desapego espiritual não é sobre guardar rancor ou mágoa. É sobre perdoar aqueles que talvez sem intenção te feriram ou te limitaram. O perdão liberta você, não o outro. E liberar significa soltar a necessidade de controlar o que os outros pensam ou fazem. Você é responsável pela sua jornada, não pela deles. Essa liberdade interior é um dos maiores frutos do desapego espiritual. Confie no processo. O desapego espiritual é uma jornada, não um destino. Haverá dias fáceis e dias difíceis. Haverá momentos de clareza e momentos de dúvida. Confie que Deus está no controle, que Ele está trabalhando em você e através de você. Cada passo de obediência, por menor que seja, te aproxima mais do seu propósito e te liberta mais das amarras que te impedem de voar. É um convite a uma vida de coragem, autenticidade e profunda dependência de Deus, onde o afastamento se torna o caminho para uma conexão mais verdadeira e significativa com o divino e com o seu próprio eu. O desconforto do chamado, deixando o familiar para abraçar o divino. O chamado de Abraão para sair da sua terra,
da sua parentela e da casa de teu pai, não foi apenas um convite a uma mudança geográfica, mas a uma profunda transformação interior. Era um convite a deixar para trás o familiar, o confortável, o previsível, para abraçar o desconhecido, o incerto, o que só poderia ser revelado passo a passo pela fé. Esse desconforto inicial é uma parte intrínseca de qualquer chamado divino que nos tira da nossa zona de conforto. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você se viu preso a situações, relacionamentos ou padrões de pensamento simplesmente porque eram familiares, mesmo que não fossem saudáveis ou produtivos? A inércia do conhecido é uma força poderosa. Ela nos mantém em empregos que não nos satisfazem, em relacionamentos que nos drenam, em rotinas que nos aprisionam, tudo em nome da segurança ou do conforto. Mas o chamado de Deus, muitas vezes, é um convite a romper com essa inércia, a dar um salto de fé para o que é novo e, por vezes, assustador. O que Abraão deixou para trás não era apenas sua família física, mas toda uma identidade construída em torno de Ur dos Caldeus. Ele era conhecido, respeitado, parte de uma estrutura social e religiosa. Ao sair, ele se tornou um estrangeiro, um nômade, alguém que dependia inteiramente da provisão e da direção de Deus. Esse despojamento do que é familiar é essencial para que o novo possa nascer. É como uma árvore que precisa ter suas raízes podadas para que possa crescer mais forte e dar mais frutos. E o que isso significa para nós hoje? Significa que para abraçar plenamente o propósito que Deus tem para a nossa vida, talvez precisemos nos desapegar de certas seguranças, que na verdade são prisões. Pode ser a necessidade de aprovação de pessoas que não compreendem seu chamado, o medo de falhar que te impede de tentar algo novo, ou até mesmo apegos emocionais que te impedem de avançar. O afastamento aqui é um ato de coragem, de confiança de que o que Deus tem para você é infinitamente melhor do que o que você está deixando para trás. É um convite a uma vida de aventura, onde a cada passo você descobre mais sobre quem você é em Deus e sobre o propósito extraordinário que Ele tem para a sua jornada. O chamado radical, uma vida de liberdade e propósito. Chegamos ao fim da nossa jornada de reflexão sobre a frase "se afaste da sua parentela". E espero que você tenha percebido que ela não é uma sentença de isolamento, mas um convite radical à liberdade e a um propósito mais elevado. Não se trata de abandonar seus entes queridos, mas de desapegar-se de tudo aquilo que o impede de ser plenamente quem Deus o chamou para ser. É um chamado à redefinição de prioridades, à quebra de padrões limitantes e à construção de uma nova identidade firmada em Cristo. Lembre-se das perguntas que fizemos no início. A tensão entre a lealdade familiar e o chamado divino, o medo de ser incompreendido, a busca por uma liberdade autêntica. A resposta para essas inquietações não está em escolher entre um ou outro, mas em transcender essa dicotomia. É na coragem de Abraão, no exemplo de Jesus e na prática do desapego espiritual que encontramos o caminho para uma vida onde a sua lealdade primária a Deus não apenas te liberta, mas também te capacita a amar sua família de uma forma mais pura, sem as amarras da dependência ou da manipulação. Que este devocional tenha sido um catalisador para uma profunda autoanálise e para um novo nível de entrega a Deus. Que você se sinta encorajado a identificar as parentelas em sua vida, sejam elas crenças, medos, expectativas ou padrões, que o impedem de avançar. Que você tenha a coragem de estabelecer limites saudáveis, de perdoar e de se libertar do passado. E que você abrace a sua nova parentela, a comunidade de fé, como um porto seguro e um ambiente de crescimento. Agora, o convite é para a ação. Não deixe que essas reflexões fiquem apenas na sua mente. Leve-as para o seu dia a dia.
Comece a praticar o desapego espiritual em pequenas áreas, observando como a liberdade e a clareza surgem. Priorize a voz de Deus acima de todas as outras. Comunique suas decisões com amor e clareza, mesmo que não sejam compreendidas. E confie que, ao se afastar do que te prende, você estará se aproximando do seu verdadeiro eu e do propósito extraordinário que Deus tem para a sua vida. Sua jornada pode não ser fácil, mas será recompensadora. A cada passo de obediência, você sentirá a liberdade de ser quem você é em Cristo e a alegria de viver uma vida que ecoa o chamado radical de Deus. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente e que você seja um farol de autenticidade e propósito em seu mundo. Amém.